Eu me casei quase 21 anos atrás. Naquela época eu era apenas um professor de inglês. Eu ganhava em torno de R$ 1.200 por mês. E nem era um salário garantido, né? Porque muitas vezes a escola onde eu trabalhava, ela passava por dificuldades, né? O salário acabava atrasando. E eu e minha esposa, a gente morava na época em uma casa, uma edícula, simples, pequena, com 3, 4 cômodos. Ela também trabalhava. E eu vou ser bem sincero com você, foram tempos bem difíceis. Bastante preocupação, incerteza, insegurança. Eu olhava para frente e eu não fazia muita ideia de como eu podia fazer as coisas melhorarem. E eu me lembro de um dia em especial, que meu salário estava bastante atrasado, minhas contas estavam vencendo, e minha esposa estava bem triste também, bem apreensiva, coração aflito. E dentro de mim existia essa convicção muito forte, que eu acreditava, meditando nas escrituras, que eu deveria ser o provedor da minha casa. E eu acreditava que Deus havia me dado essa responsabilidade como homem. Mas naquele momento ali eu não fazia muita ideia de como aquilo ia acontecer diante de todo o cenário que eu estava vivendo. Então a gente acabou fazendo a única coisa que a gente podia fazer, que era ali juntos orar, clamar a Deus e colocarmos a nossa confiança em Deus. E a partir daquele dia, eu lembro exatamente o horário, o lugar que a gente estava, tudo mudou. Não porque no dia seguinte, né, eu passei a ganhar mais dinheiro, as coisas mudaram milagrosamente. Na verdade, eu continuava ganhando praticamente a mesma coisa. Mas parecia que tudo ali se multiplicava, tudo que eu trazia para casa. Parecia que aquilo que antes não era suficiente, agora começava a render. As contas começaram a ser pagas, as portas começavam a se abrir, mais escolas me chamando, mais aulas particulares. A ansiedade, né, eventualmente começou a perder força ali. E aos poucos Deus começou a mudar primeiro a nossa mentalidade. E depois Deus começou a mudar a nossa realidade. E a gente começou a crescer, a gente se desenvolveu, estudou, começou a aprender, começou a prosperar. E aquilo que inicialmente parecia impossível diante do cenário que a gente estava, começou a acontecer diante dos nossos olhos ali. E ali eu entendi uma coisa, né, que muitas vezes antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o coração do homem. Jesus diz isso, né? Por que vocês se preocupam com o amanhã? O amanhã já trará suas próprias preocupações. Ele também diz para a gente olhar para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, e ainda assim são sustentadas pelo Pai. E se Deus cuida dos pássaros do céu, quanto mais cuidará dos seus filhos. Quanto mais Ele cuidará de você, homem, da sua família, daqueles que estão debaixo do seu cuidado, da sua provisão, das suas contas, dos problemas que de repente hoje tiram o seu sono. E talvez você esteja aqui vivendo exatamente essa fase agora. Talvez você esteja aí olhando para a vida e pensando, pô, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Mas, irmão, eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que sustentou a minha casa, continua sustentando até hoje. Continua sustentando famílias até hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos para mim, continua abrindo caminhos
para homens que confiam nele, que dependem dele, o perfeito provedor. Então, para de alimentar esse medo, para de ficar extremamente ansioso, porque Deus é provedor e muitas vezes, Ele vai fazer um caminho justamente quando você acredita que não existe mais caminho.